Ucrânia é, no momento, o principal ponto de discórdia entre a Rússia e o Ocidente. O último capítulo dessa escalada da tensão envolve o crescente interesse por parte da Ucrânia em se juntar à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma movimentação que, para o Kremlin, ultrapassaria uma linha vermelha. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que é a OTAN e por que a Rússia não quer que a Ucrânia se junte a ela. Primeiro, vamos lembrar que já existe um conflito em andamento envolvendo Rússia e Ucrânia, e que também tem relação com essa disputa de forças entre Rússia e as potências ocidentais. A relação entre Rússia e Ucrânia tem origens históricas, mas um ponto-chave para a escalada da tensão atual aconteceu alguns anos atrás. No final de 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych desistiu de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia. Por outro lado, Yanukovych havia manifestado o objetivo de estreitar relações comerciais com a Rússia. Manifestantes favoráveis a uma maior integração da Ucrânia com o bloco europeu realizaram uma série de protestos que culminaram na destituição de Yanukovych em 2014. Em meio a essa crise, Moscou anexou o território da Crimeia, uma península onde a maioria das pessoas tem origem russa. O território tinha feito parte do Império Russo entre o século XVIII e 1954, quando foi transferido para a Ucrânia pelos soviéticos. Em março de 2014, o Kremlin enviou suas tropas e iniciou o processo de ocupação que teve apoio de separatistas. O território foi anexado através de um referendo contestado. Além disso, o Kremlin também tem apoiado militarmente grupos separatistas pró-Rússia na região de Donbás, no leste e sudeste da Ucrânia. Estima-se que cerca de 14 mil pessoas morreram nessa guerra. Mas o que a OTAN tem a ver com esse conflito? Para entender melhor esse jogo de influência, a gente precisa voltar aos anos pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o mundo estava dividido entre duas potências que disputavam a hegemonia mundial, Estados Unidos e União Soviética, da qual faziam parte Rússia e Ucrânia. Tanto americanos quanto soviéticos viam com grande preocupação os planos expansionistas do outro lado. Em resposta à expansão soviética no leste europeu, foi assinado em 4 de abril de 1949 o Tratado de Washington, que firmava a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No início, a organização era formada por potências mundiais com acesso à região norte do Oceano Atlântico, daí o seu nome. No total, são 12 membros fundadores, entre eles os Estados Unidos, o Canadá, França, Itália, Reino Unido e outros países da Europa. O princípio fundamental da OTAN é o de segurança coletiva, que se mantém até hoje. Ele diz que se um dos países da organização for atacado, os outros países membros se juntam para defendê-lo. O objetivo principal era o de proteger esses países de possíveis ataques da União Soviética em um contexto de Guerra Fria. O bloco soviético, por sua vez, respondeu com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar de países comunistas do leste europeu formada principalmente para contrapor a OTAN. O Pacto de Varsóvia acabou com o fim da União Soviética em 1991. A questão é que mesmo anos depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim do bloco soviético, a OTAN não deixou de existir. Mais do que isso, a organização se expandiu. Hoje ela reúne 30 países membros e é considerada a aliança estratégica político-militar mais importante do mundo. A organização diz ter como objetivo impedir o ressurgimento do militarismo nacionalista na Europa, além de promover a integração política europeia. Nas últimas décadas, a OTAN liderou operações militares em países como Bósnia, Kosovo, Iraque e Afeganistão. A Ucrânia, que se tornou independente em 1991, tem se aproximado do Ocidente e, consequentemente, da OTAN. Em 1994, iniciou uma parceria de paz com a organização ao lado de outras ex-repúblicas soviéticas. Foi um passo inicial para o país se tornar, no futuro, efetivamente um membro da OTAN. Vale lembrar que em 1999 passaram a integrar a OTAN como membros efetivos a República Tcheca, a Hungria e a Polônia.
3 países que tinham sido membros do Pacto de Varsóvia. 5 anos depois, em 2004, mais ex-repúblicas soviéticas passaram a fazer parte da OTAN: Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, além dos estados bálticos Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2008, a Ucrânia chegou a entrar no Plano de Ação para a Adesão da OTAN, destinado a auxiliar possíveis membros a alcançarem os requisitos necessários para fazer parte da organização. Mas a eleição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, em 2010, esfriou os planos. Os protestos conhecidos como Euromaidan e a consequente destituição do presidente, no entanto, fizeram com que a possível adesão da Ucrânia à OTAN voltasse à pauta. Em 2020, a Ucrânia foi reconhecida pela OTAN como um parceiro de oportunidades aprimoradas, o que na prática é mais um passo para alcançar o status de membro. No mesmo ano, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, aprovou um novo plano de estratégia de segurança em que apontava para o desenvolvimento de parceria com a organização e para o objetivo de se tornar membro. E em 2021, quando a atual crise já se intensificava, a OTAN reiterou a decisão de 2008 para que o país fizesse parte do plano de adesão. Importante citar que uma entrada efetiva da Ucrânia na OTAN demandaria a aprovação de todos os países membros. E muitos especialistas acreditam que isso seria difícil enquanto existir um conflito dentro do país, como ocorre agora na região de Donbass. Ou seja, uma entrada da Ucrânia no bloco poderia colocar a OTAN dentro de um conflito no qual a Rússia estaria envolvida. A OTAN defende essa expansão sob o argumento de que cada país é independente e livre para se juntar ao grupo, e afirma que a adesão à organização está aberta a qualquer Estado europeu que esteja disposto a apoiar os princípios do seu tratado. A Rússia, claro, não concorda com essa posição. Moscou se opõe a essa ideia porque vê o avanço da OTAN em direção ao seu território como uma ameaça à sua segurança. Putin solicitou à OTAN que não seguisse anexando países que pertenciam à União Soviética. Entre as linhas vermelhas demarcadas pela Rússia estão suas fronteiras mais próximas, que incluem países como Belarus e Ucrânia. Mas por que, na visão dos russos, a Ucrânia tem ainda mais importância em matéria de segurança do que o resto dos países que integravam a União Soviética? George Friedman, fundador da Geopolitical Futures, explica que a Ucrânia é a fronteira ocidental da Rússia. E ao longo da história, desde a invasão napoleônica de 1812, a região serviu como uma zona de proteção para Moscou. Uma declaração recente de Putin deixa isso bem claro. Ele questionou como os Estados Unidos reagiriam se nós colocássemos mísseis na sua fronteira com o Canadá. Até o momento, a OTAN ainda não anunciou a Ucrânia como um país membro, mas já deu para perceber que a intenção é clara. O último passo importante para entender esse processo aconteceu em 2020, quando o país entrou na lista de nações que colaboram estreitamente com a organização que tanto incomoda Putin. Ou seja, uma possível entrada da Ucrânia na OTAN é um dos pontos centrais dessa crise. Com isso, eu fico por aqui. Não deixe de acompanhar a cobertura no nosso site, o bbcbrasil.com, e nas nossas redes sociais. E se inscreva também no nosso canal no YouTube. É só clicar no sininho que fica debaixo do player. Até a próxima! BBC Lê. Guerra na Ucrânia vem após décadas de alertas de que expansão da OTAN poderia provocar a Rússia. Artigo do historiador e cientista político Ronald Sunny, publicado no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado em português pela BBC News Brasil. Aqui é lido por Laís Alegretti. À medida que os combates se intensificam na Ucrânia, duas versões da realidade subjacente ao conflito apresentam uma divisão profunda, sem conceder qualquer fundamento à outra. A visão mais difundida e familiar no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, é que a Rússia é e sempre foi um Estado expansionista, e seu atual presidente, Vladimir Putin, é a personificação dessa ambição russa essencial: construir um novo império. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse o seguinte:
Isso tem sido sempre sobre agressão pura, sobre o desejo de Putin de ter um império a qualquer custo. A visão oposta argumenta que as preocupações de segurança da Rússia são de fato genuínas e que a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para o leste, é vista pelos russos como direcionada contra seu país. Putin deixou claro por muitos anos que, se continuasse, a expansão provavelmente enfrentaria uma séria resistência por parte dos russos, inclusive uma ação militar. Essa perspectiva não é apenas dos russos. Alguns especialistas influentes em política externa americana também compartilham dela. Entre outros, o diretor da CIA do governo Biden, William J. Burns, vem alertando sobre o efeito provocador da expansão da OTAN na Rússia desde 1995. Foi quando Burns, então comissário político da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, informou a Washington que a hostilidade à expansão inicial da OTAN é quase universalmente sentida em todo o espectro político interno aqui. A OTAN é uma aliança militar que foi formada pelos Estados Unidos, Canadá e várias nações europeias em 1949 para conter a União Soviética e a expansão do comunismo. Agora, a visão no Ocidente é que não é mais uma aliança antirrussa, mas sim uma espécie de acordo de segurança coletiva destinado a proteger seus membros de agressões externas e promover a mediação pacífica de conflitos dentro da aliança. Reconhecendo a soberania de todos os estados e seu direito de se aliar com o estado que desejarem, a OTAN aceitou ao longo do tempo solicitações das democracias europeias para aderir à aliança. Ex-membros do Pacto de Varsóvia, estabelecido pelos soviéticos, que era uma versão soviética da OTAN, também ingressaram na OTAN na década de 1990, juntamente com 3 ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia, em 2004. A visão ocidental é que o Kremlin deve entender e aceitar que as atividades da aliança, entre elas simulações de guerra repletas de tanques americanos encenadas em estados bálticos próximos e mísseis posicionados na Polônia e na Romênia, que os Estados Unidos dizem serem direcionados ao Irã, não representam de nenhuma forma uma ameaça à segurança russa. A elite russa e a opinião pública em geral há muito tempo se opõem a tal expansão, ao posicionamento de mísseis americanos na Polônia e na Romênia e ao armamento da Ucrânia com arsenal ocidental. Quando o governo do presidente americano Bill Clinton tomou medidas para incluir a Polônia, a Hungria e a República Tcheca na OTAN, Burns escreveu que a decisão era prematura, na melhor das hipóteses, e desnecessariamente provocativa, na pior delas. Ele também disse: enquanto os russos se consumiam em ressentimento e se sentiam em desvantagem, uma crescente tempestade de teorias de punhaladas pelas costas rodopiava lentamente, deixando uma marca nas relações da Rússia com o Ocidente que perduraria por décadas. Em junho de 1997, 50 especialistas renomados em política externa assinaram uma carta aberta a Clinton, dizendo o seguinte: acreditamos que o atual esforço liderado pelos Estados Unidos para expandir a OTAN é um erro político de proporções históricas, que, segundo eles, perturbaria a estabilidade europeia. Em 2008, Burns, então embaixador dos Estados Unidos em Moscou, escreveu à secretária de Estado, Condoleezza Rice: a entrada da Ucrânia na OTAN é a mais evidente de todas as linhas vermelhas estabelecidas pela elite russa, não apenas Putin. Em mais de 2 anos e meio de conversas com os principais atores russos, desde aqueles que se escondem nos recantos sombrios do Kremlin aos críticos liberais mais ferrenhos de Putin, ainda não encontrei ninguém que veja a Ucrânia na OTAN como algo além de um desafio direto aos interesses russos. Há diferentes desfechos para a crise atual, dependendo se você considera que sua causa é o imperialismo russo ou o expansionismo da OTAN. Se você acha que a guerra na Ucrânia é obra de um imperialista determinado, qualquer ação que não seja derrotar os russos vai parecer uma política de apaziguamento, ao estilo do Acordo de Munique de 1938. E Joe Biden se tornará o execrado Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico que cedeu às demandas de Hitler por território na Tchecoslováquia apenas para se ver enganado, enquanto os nazistas marchavam para a guerra. Mas se você acredita que a Rússia tem preocupações legítimas em relação à expansão da OTAN, então a porta está aberta para discussão, negociação, compromisso e concessões. Tendo passado décadas estudando a história e a política russa, acredito que na política externa, Putin geralmente agiu como um realista, avaliando de forma não sentimental e amoral a dinâmica de poder entre os estados.
Ele busca possíveis aliados dispostos a considerar os interesses da Rússia. Recentemente, encontrou um aliado deste tipo na China e está disposto a recorrer à força armada quando acredita que a Rússia está ameaçada. Mas, às vezes, ele também agiu com base em suas predileções ideológicas, o que inclui suas histórias inventadas sobre a Rússia. E, ocasionalmente, agiu de forma impulsiva, como ao anexar a Crimeia em 2014, e de forma precipitada, como em sua desastrosa decisão de invadir a Ucrânia. A anexação da Crimeia após a Revolução Pró-Democracia de Maidan na Ucrânia, em 2014, combinou tanto um imperativo estratégico para manter a base naval do Mar Negro em Sebastopol, quanto uma justificativa nacionalista, após o fato, para trazer o berço imaginário do cristianismo russo e uma conquista histórica dos czares de volta ao redil da terra natal. A sensação de insegurança de Putin diante de uma OTAN muito mais poderosa é genuína, mas durante o atual impasse sobre a Ucrânia, suas declarações recentes se tornaram mais febris e até paranoicas. Normalmente um racionalista, Putin agora parece ter perdido a paciência e se deixa levar por suas emoções. Putin conhece história o suficiente para reconhecer que a Rússia não se expandiu no século XX, perdendo partes da Polônia, Ucrânia, Finlândia e leste da Turquia após a Revolução de 1917, exceto por um breve período antes e depois da Segunda Guerra Mundial, quando Stalin anexou as repúblicas bálticas e pedaços da Finlândia e territórios unidos de entreguerras da Polônia com a Ucrânia soviética. O próprio Putin ficou traumatizado com a desintegração da União Soviética em 1991, a perda de 1/3 do seu antigo território e metade de sua população. Em um instante, a União Soviética desapareceu e a Rússia se viu muito mais frágil e vulnerável às grandes potências rivais. Muitos russos concordam com Putin e sentem ressentimento e humilhação, além de ansiedade em relação ao futuro. Mas, em sua maioria, eles não querem a guerra, dizem pesquisadores e analistas políticos russos. Líderes como Putin, que se sentem encurralados e ignorados, podem atacar. Ele já ameaçou com consequências militares e políticas se a Finlândia e a Suécia, atualmente neutras, tentarem se juntar à OTAN. Paradoxalmente, a OTAN colocou em risco pequenos países na fronteira da Rússia, como aconteceu com a Geórgia em 2008, que desejam se juntar à aliança. É de se perguntar como fez o diplomata americano George F. Kennan, o pai da doutrina de contenção da Guerra Fria, que alertou contra a expansão da OTAN em 1998, se o avanço da OTAN para o leste aumentou a segurança dos estados europeus ou os tornou mais vulneráveis. Você ouviu o artigo Guerra na Ucrânia vem após décadas de alertas de que expansão da OTAN poderia provocar a Rússia, publicado no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado em português pela BBC News Brasil em 3 de março de 2022. Ao anunciar que iniciaria uma operação militar especial contra a Ucrânia durante a madrugada do dia 24 de fevereiro, o líder russo Vladimir Putin justificou sua ação pela necessidade de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia e para interromper o que chamou de genocídio. A frase exata de Putin é a seguinte, abre aspas, tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Seu objetivo será defender as pessoas que há 8 anos sofrem perseguição e genocídio pelo regime de Kiev. Para isso, visaremos a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Enquanto o líder russo dizia isso na TV, mísseis e tropas russas iniciavam uma incursão militar que atingiu todas as regiões do país e causou um número ainda indefinido de mortos. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu explico como Putin evoca as memórias de fatos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, e conceitos importantes na geopolítica, como genocídio, para caracterizar seus atos não como uma agressão a um outro país, como o acusam Ucrânia, Estados Unidos e Europa Ocidental, mas como uma tentativa de defesa do seu povo. Mas primeiro, vamos recapitular a crise. A invasão russa é um desfecho dramático para uma crise geopolítica internacional que se desenrolou nas últimas semanas. Há tempos, o presidente russo se dizia preocupado com a segurança nacional do país, dada a expansão da aliança militar da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte no leste europeu.
Putin queria garantias de que a Ucrânia não seria admitida na aliança, o que em tese permitiria aos Estados Unidos instalarem bases militares na região vizinha ao território russo. E passou a posicionar tropas na fronteira com a Ucrânia como forma de pressão, embora negasse a intenção de invadir. Ao optar pela incursão militar, contudo, e acusar o atual governo ucraniano, comandado pelo presidente judeu Volodymyr Zelensky, de ser nazista, Putin extrapolou preocupações práticas com a segurança do país e com a OTAN e escolheu mobilizar o imaginário coletivo local para obter apoio popular à ação. Essa é a análise de Adam Kazay, cientista político especialista em Rússia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo Kazay, abre aspas, a Segunda Guerra Mundial é ainda hoje uma parte importante da cultura e da política russa. E a falsa afirmação de que o governo ucraniano hoje é como o governo aliado nazista da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial ou o Exército de Libertação Ucraniano, o grupo que lutou ao lado dos nazistas, é uma tentativa de moldar a opinião russa em relação ao atual governo ucraniano. Mas de onde vem a noção de que o atual governo ucraniano é nazista? É impossível entender as referências feitas por Putin sem voltar algumas décadas na história. Se, por um lado, o modo como o Exército Vermelho da União Soviética combateu e derrotou as tropas nazistas alemãs na Segunda Guerra ainda mobiliza o imaginário dos russos e o seu orgulho nacional, de outro lado, a reação de ao menos parte dos seus vizinhos ucranianos em relação a Hitler segue sendo motivo de hostilidade entre russos e ucranianos. Quando o exército nazista adentrou as áreas ucranianas em 1941, uma parcela da população optou por colaborar com os alemães, enquanto boa parte do país foi varrida por sofrimento e destruição. Mais de 5 milhões de ucranianos morreram combatendo a Alemanha nazista, e quase 1,5 milhão de judeus ucranianos foram vítimas do Holocausto. A ocupação alemã durou até 1944 e os ucranianos que se engajaram na cooperação com os alemães nazistas atuaram na administração local, se tornaram parte da polícia nazista ou viraram guardas em campos de concentração. O governo alemão ucraniano nazista compreendia o que hoje se divide entre o território da Ucrânia, Belarus e Polônia. E uma das figuras mais proeminentes e controversas desse nacionalismo colaboracionista ucraniano foi Stepan Bandera, que primeiro atuou para facilitar o domínio dos nazistas na região e depois se voltou contra eles quando percebeu que seu plano de independência da Ucrânia não se concluiria. Bandera é uma história à parte. Ele passou anos em um campo de concentração nazista e acabaria assassinado por um agente da KGB em 1959. Por trás da colaboração com os nazistas estava um desejo de independência de parte dos ucranianos e a crença de que os alemães poderiam ser o caminho para se livrar do líder soviético Joseph Stalin. Esse sentimento foi catapultado por outro evento histórico que recém completou 90 anos, o Holodomor, ou Fome, Terror ou ainda Grande Fome, um período nos anos 30 em que, de acordo com a estimativa do historiador Timothy Snyder, da Yale University, cerca de 3,3 milhões de ucranianos morreram de fome. Há, no entanto, quem diga que esse número foi até 3 vezes maior que a estimativa de Snyder. Embora a fome tenha atingido a União Soviética como um todo nesse período, os ucranianos e outros 15 países consideram Holodomor um genocídio. Isso porque, de acordo com alguns historiadores, a fome na Ucrânia teria sido muito pior do que a no restante da região por uma decisão deliberada de Stalin de remeter menos recursos à região e proibir o deslocamento das pessoas do país em busca de alimentos. O líder soviético teria tomado essas medidas para pressionar e punir o campesinato ucraniano, que resistia a ceder suas férteis propriedades agrícolas ao controle do Estado, como ordenava o regime soviético. O Holodomor virou um trauma coletivo que ainda assombra a Ucrânia mesmo 90 anos após os eventos e que serviu de combustível para o sentimento antissoviético que Bandera encarnou nos anos 30 e 40. Mas por que Bandera importa agora, quase um século depois? A resposta está nos acontecimentos detonados em 2013, quando o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych
que comandava um governo pró-Rússia, cedeu à pressão de Putin e se recusou a assinar um pacto de aproximação do país com a União Europeia, algo que a maioria dos ucranianos desejava. A decisão do presidente fez irromper protestos populares pelo país. Em um deles, na Praça Maidan, na capital ucraniana Kiev, estima-se que 100 mil pessoas se manifestaram. Após meses de tensão, em 2014, Yanukovych fugiu para a Rússia e acabou deposto. Brian Taylor, professor de ciência política da Syracuse University e autor de The Code of Putinism, o Código do Putinismo em tradução livre, me disse que é justamente aí que Bandera reaparece e que Putin começa a acusar os ucranianos de nazistas. Ouça o que ele me falou. This reference to fascists and Nazis and neo-Nazis became really prominent in the Russian media around December 2013. So this is the time of the Euromaidan protests in Kiev, the ones that eventually led to the former President Yanukovych fleeing the country and the new government coming to power in 2014. So some of the protesters in Kiev during that 2-month period would do things like fly the banner of Bandera, who was a Ukrainian nationalist who temporarily during World War II cooperated with the Nazis to try and pursue Ukrainian independence. And there's a segment of the Ukrainian population that looks back at those attempts to achieve Ukrainian independence under Stalin during the Second World War by allying with Hitler as not sort of collaborators with fascism, but as Ukrainian patriots and national heroes, right? Mm-hmm. So that's a tendency in Ukrainian politics. A Rússia retaliou a derrubada de Yanukovych, seu aliado, tomando a Crimeia e desencadeando uma rebelião no leste ucraniano, liderada por separatistas apoiados pela Rússia. O confronto entre russos e ucranianos na área já custou 14 mil vidas dos dois lados da disputa. Nesse período, algumas milícias de extrema-direita passaram a atuar para repelir os separatistas russos. São grupos como o Pravi Sector e o Azov Battalion, que costumam empunhar bandeiras de Bandera, a quem Putin chama de cúmplice de Hitler e que hoje detém status de herói nacional ucraniano, título que já foi cassado e restituído várias vezes pelo legislativo. Ou seja, Bandera claramente é uma figura polêmica dentro da própria Ucrânia. Parte desses grupos milicianos ultranacionalistas ucranianos foi incorporado e despolitizado pelo exército da Ucrânia, e parte não aceitou compor as forças e segue atuando de modo independente como milícia armada em atos contra separatistas e outros alvos russos. Nenhum desses grupos extremistas e neonazis ucranianos, no entanto, conseguiu eleger parlamentares para o Congresso Nacional Ucraniano, nem tem representantes no executivo hoje. A historiadora Amy Randall, da Santa Clara University, na Califórnia, especialista em Rússia, foi categórica quando eu perguntei sobre isso. Abre aspas. A Ucrânia não é controlada por nazistas ou fascistas, apesar do crescimento de grupos ultranacionalistas e fascistas nos últimos anos, um problema global não específico da Ucrânia. Na verdade, o governo democraticamente eleito da Ucrânia é comandado por um presidente judeu, Volodymyr Zelensky, cujos tios-avós e outros membros da família foram assassinados durante o Holocausto, fecha aspas. Na noite do dia 23 de fevereiro, depois de, segundo ele, tentar se comunicar com Putin e ser repetidamente ignorado, o presidente ucraniano Zelensky foi à TV e se dirigiu em russo à população da Rússia, a quem apelou para que impedissem o Kremlin de prosseguir com o ataque. Em seu discurso emocionado, Zelensky abordou as acusações de que seu governo é nazista, o que viria a ser repetido por Putin horas mais tarde, no momento do anúncio da operação militar. Abre aspas. Dizem a vocês, russos, que somos nazistas, mas pode um povo que deu mais de 8 milhões de vidas pela vitória sobre o nazismo
Apoiar os nazistas? Como posso ser nazista? Explique isso ao meu avô, que passou por toda a guerra na infantaria do exército soviético e morreu como coronel na Ucrânia independente, fecha aspas. Os especialistas em Rússia apontam que a utilização por Putin desse tipo de argumento tende a acessar o emocional da população russa e faz parte de um movimento maior do líder de mobilização de apoio popular. Segundo Randall, esta retórica de desnazificação é poderosa porque evoca a memória do imenso sofrimento e vitória final do povo soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, Putin intensificou deliberadamente a comemoração da Grande Guerra Patriótica, como a Segunda Guerra Mundial é conhecida na Rússia, promovendo o Dia da Vitória como o feriado mais importante e usando a guerra para aumentar o orgulho nacionalista entre os russos, fecha aspas. Do mesmo modo, alertam os especialistas, o uso do termo genocídio por Putin para caracterizar uma falsa situação de aniquilamento da população russa na Ucrânia apela ao mesmo tipo de sentimento. De acordo com Brian Taylor, o recurso ao termo genocídio para justificar incursões militares russas em áreas vizinhas não é novidade na política internacional de Putin. Em 2008, ele fez o mesmo com a Geórgia e em 2014 na Crimeia. Em nenhuma dessas situações se comprovou genocídio. De fato, como eu já disse, existe um conflito sangrento nas áreas separatistas ucranianas de Donetsk e Luhansk desde 2014, com vítimas de lado a lado. Mas há também uma guerra de desinformação em curso na área. Em 2015, uma equipe da BBC mostrou como, na região de Donetsk, onde apenas emissoras de televisão russas operavam desde 2014, a história da morte de uma menina russa de 10 anos em um suposto bombardeio ucraniano foi inteiramente inventada. Jornalistas da mídia russa responsáveis por reportar a história admitiram à BBC que a menina jamais existiu. Nós tivemos que transmitir isso, afirmaram os profissionais russos à BBC. Nenhuma grande potência, nem a ONU até hoje, se convenceram das acusações de genocídio usadas pela Rússia contra a Ucrânia. De fato, mesmo entre os próprios russos, parece haver ceticismo sobre o tema. Em uma pesquisa popular de dezembro de 2021, feita pelo Instituto de Pesquisa Russo Yuri Levada Center, 45% dos russos disseram ter uma visão positiva sobre a Ucrânia, enquanto 43% disseram ter uma visão negativa. Kazay aponta mais uma vez para a estratégia de mobilização da opinião pública doméstica e internacional de Putin. Abre aspas. O genocídio é uma grave acusação e que a comunidade internacional leva a sério. Nesse caso, nenhum genocídio está ocorrendo, mas a acusação gera um impacto na opinião pública e a pretensão de ser o protetor do mundo russo, por assim dizer, é uma justificativa comum para a política externa de Putin. E essa acusação infundada de genocídio reforça sua afirmação para o público doméstico de que ele é o protetor dos russos étnicos em toda a antiga União Soviética. É isso, pessoal. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse conflito e trazendo sempre as novidades para vocês. Tchau!